O Teatro do Elétrico surge em 2008, mas a ideia de ter uma estrutura surge mais cedo. Surge, na verdade, colado ao meu primeiro texto, que é de 2004-2005, ainda sem saber que pessoas é que fariam parte dessa estrutura, mas eu acho que tem um pouco a ver, nós trazemos sempre modelos de trabalho connosco, e desde o modelo do grupo amador, onde eu estava com 14, 15, 16 anos, a forma de trabalho deles acabou por também ser a minha forma de trabalho, ou seja, a pessoa que escreve o texto também encena, também entra como ator, faz a produção, há um género de não é bem um domínio, mas de alargamento das suas tarefas, e depois também uma noção de trabalho familiar, ou seja, tem também a ver com os meus pais e a forma como os meus pais trabalham, têm a sua própria empresa, e isso é uma coisa que para mim era mais ou menos óbvia, não era obrigatória, mas enfim, fazia parte do meu pensamento. O Teatro do Elétrico surge então em 2008, de uma forma oficial, e estreámos o nosso primeiro espetáculo, que era um texto meu com encenação minha, que era O Regresso de Natasha, onde entrava a Ana Lázaro, a Rita Cruz, o Vítor Oliveira e o Rogério Jacques. E foi um projeto. Foi uma primeira encenação, a típica primeira encenação, onde trabalhámos durante muito tempo, foram 3 meses e tal de ensaios. Eu também naquele processo de trabalho muito indeciso, sem saber ainda que tipo de encenador é que era, então tu no início não trabalhas bem com aquilo que és, mas trabalhas com aquilo que queres ser, então metes os pés pelas mãos, tudo leva muito mais tempo. Os atores precisaram de investir muita paciência nessa relação. E a verdade é que estes 10 anos foram todos os dias uma surpresa. Muito intenso a nível de trabalho, com muito esforço, muitas zonas de sacrifício pessoal, mas foram todos os dias uma surpresa. Quando eu te digo uma surpresa ainda agora estava a ver aqui estes cartazes que nós temos ao lado e estava a perceber, caramba, a quantidade de nomes que eu não conheço. E não sei se isto é assim em todas as profissões, mas nesta profissão é uma surpresa continuar a existir. Há muita gente que fica pelo caminho. E a verdade é, olha, pelo menos 10 anos já cá cantam. E nestes 10 anos já fizemos 20 e tal espetáculos, e tem sido uma surpresa nesse sentido, uma surpresa avançar para o próximo, uma surpresa programar o próximo ano, programar os 2 próximos anos, termos novas parcerias, pessoas interessadas em trabalhar connosco, desde artistas que querem trabalhar connosco, desde outras estruturas que querem fazer coproduções, câmaras municipais ou teatros municipais que nos contactam para levarmos lá os espetáculos. E a verdade é que eu encaro sempre isto com espanto. Olha que curioso, começámos assim, de uma forma muito parva, e as pessoas estão atentas. Isso na verdade a palavra destes 10 anos é espanto. Mas com a noção de que trabalhámos muito e que custou. Não foi fácil. Enfim, a questão da temática nunca foi uma prioridade. Isto é uma coisa que eu digo muito. Parece que não me interessa bem a temática, desde que, de certa forma, me diga qualquer coisa e me toque, mas interessa-me mais um estilo de representação, um estilo de colocação em cena. Interessa-me muito trabalhar o absurdo, o nonsense, e às vezes encontrar um texto que tem estas características, o tema é secundário. Portanto, aqui a questão do tema, e muitas vezes perguntam-me qual é a tua posição política no teatro, como é que tu aplicas esta questão da política. E é isso, a questão da política existe sempre, a questão temática mais profunda, mais leve, existe sempre, mas a mim é mesmo aquilo que me interessa enquanto encenador, é tentar perceber o que é esta coisa do absurdo, do surrealismo, fazer um género de... não é um estudo, mas acaba por ser um estudo, porque
É um estudo na prática, porque dentro das várias leituras que faço à procura destes textos, depois há um trabalho mais aprofundado na forma como lido com eles. E a verdade é que o repertório que temos procurado e que temos levado à cena tem muito a ver com este, por um lado, os textos que eu escrevo, que têm estas características, também muito ligadas com a música. Por outro lado, procurar autores que tenham, a diferentes escalas, também uma relação com o absurdo, com o nonsense e com o surrealismo, como é o caso de Carlo Valentim, que foi o espetáculo que estreámos no ano passado, que é um dos pais do nonsense na Europa continental. Agora estamos a trabalhar o Lewis Carroll, Copy, Edward Albee, Martin Crimp, diferentes épocas, mas, portanto, não de uma forma cronológica. Temos estado particularmente atentos a esta forma de trabalhar ou de ver o mundo. O Catamarã é um texto da Ana Lázaro. Eu desafiei a Ana Lázaro para... Eu gosto muito da escrita da Ana, e ela tem uma relação com a palavra e tem uma visão do mundo, ainda que não sendo exatamente igual à minha. A questão do gosto toca-se. E ela cria imagens através das palavras muito engraçadas, e que eu não sei fazer isso. Portanto, há aqui uma zona como é que eu te digo, de querer conhecer mais, e por isso faz parte de um género de formação que eu também quero desenvolver comigo próprio, estabelecer estas parcerias, e com a Ana Lázaro teve também a ver com isto, é perceber de que forma é que ela trabalha e a partir daí também fazermos um espetáculo. O Catamarã é a minha primeira encenação para crianças, e a verdade é que entrei também no projeto com alguma cautela, porque parece que há assim um conjunto de regras que devemos ter, mas depois percebi que essas regras não são assim tão rígidas, e que o trabalho foi acontecendo muito com a orientação da Ana Lázaro, com a orientação da Raquel Santos da Culturgest, dos atores, da Susana e do Vítor Oliveira, da Susana Madeira e do Vítor Oliveira, que têm muita experiência com crianças e jovens e foram-me dando algumas orientações. É um espetáculo sobre duas crianças que estão no cimo de um edifício, de um prédio, e que estão, na verdade, a conversar. E há aqui uma coisa muito engraçada, que é a forma como eu lido com as palavras no sentido musical. Estas personagens também lidam com as palavras, mas se calhar num outro sentido, é de que forma é que as palavras existem em nós, e a palavra tem um significado, portanto liga-se com um objeto ou com uma emoção, mas às vezes não são por um lado, a forma como eu utilizo sonoramente pode distorcer, e nem tudo é calculável, ou seja, nem todas as palavras podem materializar-se ou ter uma correspondência material, e sobretudo na zona das palavras ligadas às emoções. Eu dou-te um exemplo concreto nisto no espetáculo. A mãe da Catamarã, que é uma menina que há de ter uns 8 ou 9 anos, a menina chama-se Catamarã porque ela quer ter um barco para ir visitar a mãe, que julga que está no meio do Oceano Pacífico. E esta coisa das distâncias, que nós medimos com metros, a distância entre as pessoas, nem sempre é assim tão... A distância que nós temos entre uns e outros, que é medida com metros, mas a distância emocional não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, essa criança que tem a mãe no meio do Pacífico julga que essa ausência toda tem a ver com essa grande distância, mas afinal a mãe não está no meio do Pacífico, está na mesma cidade. E a distância é tão grande como se estivesse, de facto, no outro lado do mundo. Mas não, está a 6 quilómetros de distância, uma coisa do género, não é assim tão distante. Portanto, essa relação da palavra com a emoção, que nem sempre há uma ligação direta com ela. Então, este espetáculo é uma coprodução Teatro do Elétrico com o Teatro da Terra e também com o Teatro Nacional Dona Maria II, o Teatro Nacional São João no Porto e o Cineteatro Loutano.
e é encenado por mim e pela Maria João Luís. Este é um espetáculo, é daquele tipo de espetáculos de risco, porque toda a gente conhece, toda a gente tem uma opinião, uma visão, e é um texto que já foi muitas vezes feito. Nós somos para aí o quarto ou quinto espetáculo com a mesma base a estrear este ano, portanto há para aí 4 ou 5 Alices a estrear este ano, e é de facto material de risco. Porque já foi muito feito, adaptações para teatro existem imensas, para bailado, música feita a partir de cinema de animação, banda desenhada, há N trabalhos feitos a partir deste universo. E aquilo que nós quisemos fazer é a Alice no País das Maravilhas, ou seja, não colocar esta Alice num outro contexto, num outro tempo, num outro país, a Alice tem uma zona de liberdade muito engraçada, portanto as leituras podem ser muitas. E a nossa ideia é deixar isso tudo em aberto, ou seja, todos os gritos de liberdade que a Alice tem, nós não quisemos, por exemplo, colocar a Alice em Cuba, anos 70, por exemplo, ou noutro sítio qualquer. Quisemos fazer a Alice em Inglaterra, século XIX, e a atravessar aqueles caminhos todos. Este é o nosso ponto de partida. Depois a adaptação que fui eu que fiz foi uma adaptação em que peguei na narrativa da Alice no País das Maravilhas, mas fui buscar muitos diálogos da Alice no outro lado do espelho e fiz também escrita em cima, mas sempre de acordo com aquilo que era a minha visão sobre o original. Portanto, na verdade, o objetivo é mais ou menos que o espectador não perceba bem o que é do Lewis Carroll, o que é meu, o que é da Alice no País das Maravilhas, o que é da Alice no outro lado do espelho. Também fui resgatar umas coisas de outras peças, mas isso tem a ver com influências, tem a ver com um género de experiência acumulada. Então fui buscar coisas de outros autores, mas coisas muito simples, muito pequeninas, e também de textos meus. E estreamos aqui em dezembro, no final do ano, nos últimos dias do ano, e está a ser uma experiência muito específica. Para já a coencenação, é a segunda vez que eu faço uma coencenação e é também com a Maria João Luís. Está a ser um trabalho muito interessante e nós, na verdade, estamos ao mesmo tempo está a ser fácil, porque há zonas do ensaio que são dominadas por nós os dois, há zonas em que é João que domina mais, há zonas que sou eu que domino mais, mas está a acontecer de uma forma não planeada. Nós não planeamos antes, olha, esta parte do texto és tu. Não, é um impulso de cada um e as cenas vão crescendo paralelamente, mas muitas vezes divididas, o que é engraçado. E a João tem uma coisa que para mim é muito interessante de observar. Todas estas parcerias para mim estão a ser muito ricas. Por exemplo, no ano passado, eu tenho feito muitas parcerias, o que também não foi planeado, no sentido de agora vou fazer parcerias com este objetivo. Mas parecem-me úteis. Isto é uma coisa engraçada, a João odeia a palavra medo. Para mim a palavra medo é fundamental. É como aquela frase inglesa do prepare for the worst and hope for the best. Para mim isto é lema de vida. Preparar-me para o pior, mas ainda assim esperar o melhor. E esta coisa do medo, de não saber como é que é o futuro, a nossa profissão também é muito difícil, no sentido em que nós não sabemos como é que vai ser daqui a uns meses. Eu nunca tive um contrato na vida, nunca tive um contrato de 6 meses de trabalho. Cada espetáculo é uma conquista, cada trabalho é uma conquista de uma entrevista de trabalho ou de uma candidatura. É sempre uma conquista. Eu não tenho uma relação com nenhuma instituição permanente, isto não existe. E é o medo de, tal como te disse, nestes cartazes, nomes que nunca ouvi falar e que já estiveram aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, esta coisa de não avançar, não continuar. E a coisa das parcerias, que serve para um determinado espetáculo concreto,
mas também serve para aprender coisas novas. E portanto para tu evoluires e teres experiências novas e aplicares essas experiências novas no futuro, porque não queria nada ser daqueles encenadores que repetem ao longo das décadas uma forma de trabalho, o que é possível de acontecer, mas com pequenas transformações. Parece-me que é mais rico. Por exemplo, no ano passado eu fiz uma coisa com a Yiting e a Shenting, duas artistas de Taiwan, numa coprodução entre o Teatro La Ville e o Festival de Taipei, com o apoio do São Luís aqui em Lisboa, e foi uma experiência incrível. Duas pessoas que trabalham de formas completamente diferentes da minha, mas vê-las a trabalhar e ter esta parceria foi mesmo útil. Esta parceria que eu desenvolvi também com o Filipe Raposo na banda sonora e que nós vamos aplicar também num espetáculo no próximo ano, aliás, que em 2020, uma coisa muito forte entre a música e a minha escrita para a música do Filipe, e perceber para já como é que é o seu gosto, aquilo que ele procura na música, aquilo que ele procura no teatro, haver não é cedência, mas é uma abertura para as suas... a cedência não é a mesma palavra, é mesmo abertura, a junção de ideias para funcionar num espetáculo onde não se perceba bem qual é a ideia de quem. Faz-te evoluir e faz-te aprender uma data de coisas. Esta coisa que eu tive agora com a ópera no São Carlos e no Trindade, este trabalho com o Nuno Corte Real e com o Pedro Mexia, agora com o Teatro da Terra, com a Maria João Luís, no próximo ano vou fazer uma coisa que estou muito ansioso para começar esse trabalho com o Martim Sousa Tavares e o Eduardo Luís Ares de Abreu, que vai compor também uma música. Vamos fazer A Menina do Mar, no centenário da Sofia de Melbreiner, e que vai ser outra vez uma ligação muito forte com a música e com as palavras de Sofia, e que em pequenas reuniões que nós vamos tendo já para preparar o trabalho do próximo ano, eu percebo que eu aprendo uma data de coisas novas, porque as pessoas têm formas tão diferentes de trabalhar e têm referências tão diferentes, têm estudos tão diferentes, e agora também com este trabalho com a Ana Lázaro, e vamos repetir a experiência também num outro espetáculo no próximo ano. Estas parcerias são fundamentais para a evolução, ou seja, há uma determinada altura em que tu trabalhas, mas deixas de estudar, mas na arte... ou no teatro, na arte em geral, claro, mas não quero estar a falar de outras coisas que depois apontam-me o dedo porque eu não sei nada. No teatro, a coisa do estudo, a necessidade do estudo e a necessidade da aprendizagem de coisas novas e da observação e da partilha, porque é um constante trabalho de equipa, é fundamental. E isso, aliando-se ao tal medo constante que eu tenho, são âncoras que vou semeando por aí, e acho que é das coisas mais preciosas deste trabalho da Alice, agora continuando a responder-te, que acho que eu estive a voar aqui um bocado. É precioso esta partilha que nós estamos a fazer, a forma como se trabalha no Teatro da Terra e a forma de trabalho da Maria João Luís, ter estes atores todos, pessoas com quem eu estou a trabalhar pela primeira vez, atores, músicos, uma parte plástica que está a ir muito longe, também com pessoas ou que eu nunca trabalhei ou que estão também a experimentar coisas novas. Nós estamos a fazer uma mistura em termos plásticos muito engraçada, e temos muita gente a trabalhar a zona plástica, a Ângela Rocha na cenografia, a Rafaela Mapril nos figurinos, o Stemper, que é um conjunto de malta nova de 3 rapazes que estão a fazer o vídeo, Pedro Domingos na luz, a Cidália Espadinha na caracterização. Temos 2 miúdas muito talentosas, que são a Daniela Cardante e a Rita Capelo, que estão a fazer um género de assessoria a estas áreas todas, e que participam de uma forma muito forte na parte plástica, mas com reflexo muito profundo na encenação. E a verdade é que o facto de termos estas pessoas todas a pensar, a nossa ideia de encenação há um mês atrás já não tem nada, já não existe, é outra coisa diferente, transformou-se completamente por causa da zona plástica. E isto é muito engraçado este trabalho, que foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo, porque as nossas equipas até há muito pouco tempo eram essencial no sentido de eu para viver preciso água, pão e ar, mas para ser saudável não, isto não me basta. Então agora sinto que os espetáculos estão cada vez mais saudáveis, porque têm equipas cada vez maiores. E este espetáculo, esta zona de assunção da zona plástica
que é muito importante neste universo e que temos esta equipa bem constituída, mas depois isto já é a experiência do banda sonora. Trabalhares com um compositor, um maestro, um diretor vocal, uma orquestra e cantores é uma coisa incrível. E aqui temos a mesma experiência. Compositor, maestrina neste caso, diretor vocal, estamos a trabalhar com um grupo de rock que são os Sinistro, mas ao mesmo tempo temos mais 6 músicos de jazz a trabalhar connosco. É incrível poder trabalhar nisto. E isto neste sentido de dizer que o espetáculo é saudável ou que tem as condições para vir a ser saudável, eu acho que é uma coisa que é cada vez mais difícil de trabalharmos e é uma coisa rara e preciosa. Isto leva-me a pensar, há uma coisa, e nós falámos sobre isto há uns tempos, quando me vieste fazer aquela pergunta sobre as curtas temporadas. As curtas temporadas leva a que, mais uma vez, os espetáculos trabalhem só com aquilo que é essencial, aquilo que faz sobreviver. E há muitas profissões que ficam pelo caminho, ou há muitas profissões que não são integradas em todos os espetáculos, e isso é mau. E nós vemos profissões a desaparecer, nós vemos atividades a desaparecer, nós vemos atividades a desaparecer dos teatros. O Teatro Nacional hoje, por exemplo, que é onde estamos agora, não tem nada a ver com o Teatro Nacional de há 10 ou 15 anos. A equipa que nele trabalha é muito diferente. Agora, com esta experiência da ópera, ouvi uma história extraordinária, que é esta coisa da evolução. É obviamente muito positiva, mas depois há saberes que são criados no teatro e que são desenvolvidos no teatro para as necessidades do teatro, que são perdidas. Houve uma ópera de Paris que veio cá ao São Carlos e os motores da teia avariaram no dia do ensaio geral, ia-se cancelar tudo, porque veio a equipa técnica de Paris. E no Teatro do São Carlos disse, então, mas sempre fizemos aqui espetáculos sem motores, não há problema nenhum, mas eles, como têm motores há décadas, eles não sabiam fazer nós, não sabiam como é que se trabalhava com as cordas, e o espetáculo estreou na mesma, porque a equipa do São Carlos ainda sabia trabalhar com a teia na sua potencialidade máxima, mesmo sem os motores, e o espetáculo estreou e ninguém deu por nada, de que houvesse falta de qualquer coisa. Trabalhar com um carpinteiro de teatro é totalmente diferente de trabalhar com um carpinteiro de móveis, que faz um outro tipo de trabalho. Não quer dizer que não saiba, mas trabalhares o som de um cenário construído por um carpinteiro de teatro e trabalhares o som desse mesmo cenário, os passos dos atores, a forma como tu lidas com as coisas, a cadeira que não deve arrastar tanto e não deve fazer barulho ao arrastar, contares com essas coisas, contares com o oco do cenário. Um construtor de móveis trabalha de maneira diferente de um construtor de teatro. E os carpinteiros de teatro estão a desaparecer. Mas até há 10 anos, ainda, olha, falando um bocadinho sobre a experiência destes 10 anos, nós íamos pedir apoios à Malaposta, por exemplo, para nos fazerem pequenas coisas em madeira, e eles faziam. Essas equipas, acho eu, que já não existem. Já não existem os carpinteiros no teatro, ou existem cada vez menos, ou foram solicitados por outras áreas. Hoje são técnicos, já não são os carpinteiros. São carpinteiros ainda assim, mas já não têm o tempo que tinham, então não podem avançar para a construção de todo um cenário. Podem consertar algumas coisas, fazer pequenos objetos, mas já não existe essa coisa de se fazer um cenário de pessoas que estão habituadas a fazer cenários para teatro, para dança, e isso tem resultados, e tem resultados às vezes difíceis. Essa é mesmo uma pergunta muito difícil. Ali naquele papel está a dizer uma coisa, deve ter havido aqui um workshop, e diz a utilidade do inútil. Há discussões que eu tenho, ou conversas que evoluem para discussões, sobre a utilidade da arte e a utilidade do teatro, porque isto é uma coisa que aparentemente não serve para nada. Isto acaba e as pessoas continuam a viver, a espécie humana não se extingue. Mas mais uma vez pão, água e ar não me chega. E não chega. Há coisas que, sei lá, muitas vezes fala-se aquela coisa do alimento da alma, mas não queria dizer poemas, não queria dizer dessa forma,
Mas nós temos uma coisa, temos duas coisas, que são o pensamento e a emoção, não é? E a arte faz disso, e a arte toca nessas duas zonas. Toca na filosofia, ou nasce também da filosofia, mas depois tem uma zona emocional muito forte, uma zona quente. Opa, não sei para que é que serve, não sei para que é que serve a arte, e não queria estar para aqui a dizer estes poemas, mas a vida assim muito crua não me chega, e acho que não chega a muita gente, não chega para muita gente. Viver só assim, sair de casa, ir para um sítio e depois voltar desse sítio e voltar para casa, e mesmo a manta quando faz frio, ter só uma manta não é suficiente, mas ter uma manta com uma cor é outra coisa, ou com um padrão, e isso tudo nasce da arte. As pessoas dizem assim, isto nada me serve, mas depois nós olhamos à volta e tudo nasce de um ponto de partida artístico. A mesa como é hoje teve um pensamento, que não é só o pensamento da necessidade, é o pensamento da forma. A linguagem nasce da música também, ou a música da linguagem, há aquela discussão. Mas esta coisa de nós produzirmos som com um significado faz parte faz parte do ser humano. E ser humano é isso. Opa, não sei. Mete na tua vida. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado.